todos. Estamos aqui em mais um episódio do Jovem Techs. Mais uma vez, tendo a honra de entrevistar um ex-professor, que é sempre muito bacana. Eu acho que é a primeira vez que nós trazemos uma pessoa de um outro escritório que já veio aqui, dois ex-sócios. A gente está aqui hoje com o Daniel Zugman, que, dizendo de forma pragmática e sem começar pelo começo, é sócio do BVZ Advogados, mas tem uma carreira aí super sólida na advocacia e na área acadêmica. Ele é bacharel em Direito pela Federal do Paraná, tem mestrado pela GV e está terminando também por lá o seu doutorado. Daniel, que foi associado por muito tempo no Trent House Watanabe, mas hoje como disse, tem seu escritório, o BVZ Advogados, que está cada vez mais sólido aí, conhecido no mercado. Além disso, fazendo um enxuto resumo aqui do seu currículo, o Daniel é professor em três instituições muito renomadas aqui em São Paulo, na GV, no IBMEC e no INSPER onde eu o conheci. Daniel, cara, um super prazer em ter você aqui. A gente está muito feliz, a gente já tinha trocado ideia algumas vezes para você vir e a gente está super feliz que você topou o convite. Eu e o Vini batemos um papo longo sobre a sua entrevista antes de eh, você entrar aqui, então a gente está realmente bem contente. Vini, cara, não sei se você quer complementar aí o currículo do Daniel e partir para a primeira pergunta, por favor. Sim, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Reforçando as palavras iniciais do Ti, Daniel, muito obrigado, cara, por aceitar nosso convite. Não tive o privilégio de ser seu aluno nas aulas, mas já assisti algumas palestras suas, a última no INSPER, e sempre muito claro, didático, fazendo jus ao seu nome, né? Sempre escutei falar muito bem de você. E, enfim, só complementando o currículo do Daniel, ele é pós-graduado em Direito Tributário Internacional pela renomada Universidade de Leiden e também pós-graduado em Planejamento Tributário Internacional pelo IBFD. E, enfim, como o Ti falou, é a primeira vez que a gente traz dois sócios do mesmo escritório, e espero que a gente tenha um reforço na equipe vascaína, assim como o Fred veio aqui e falou, porque tá triste o Vasco, mas enfim, brincadeiras à parte, já para começar o nosso bate-papo. Daniel, conta um pouco para a gente assim como se deu sua entrada no direito e posteriormente, ou se era algo já que despertava na sua vida o amor pelo direito tributário, como é que foi a sua graduação, assim, se eventualmente teve algum ponto de destaque que você quer enfatizar, por favor, fica à vontade para começar esse bate-papo da forma que você preferir e falando como foi sua vinda para o direito tributário e a sua graduação. Legal, Vini, Ti, bom dia, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Não vou reforçar os vascaínos, mas vou reforçar o pessoal que torce para time que não está bem. Eu sou Coritiba, o Ti falou aí que eu sou formado na Federal do Paraná, então eu vim de lá, eu estudei lá e assim se deu meu início no direito. E especificamente com o direito tributário começou meio que por acaso, né? Então, eu fazia estágio num escritório de um professor lá da faculdade, que era um professor de direito comercial, e eu entrei para trabalhar nessa área, né? Então, atuava com contencioso empresarial, com societário do dia a dia, contratual, e um advogado da área tributária saiu, deixou o escritório, e eles precisavam de alguém imediatamente para dar um suporte ali com aquela área nos casos que estavam já em andamento, e eles me acenaram com essa oportunidade. Eles já gostavam do meu trabalho, estava indo tudo bem, falaram, ó, Daniel, está saindo esse advogado, isso devia estar no quarto ano da faculdade,
A gente precisa de alguém, se você tiver interesse, a gente já pretende te efetivar, você fica nessa vaga. Você topa, vai dar mais trabalho, você vai trabalhar mais tempo, vai ganhar a mesma coisa, vai ter que aprender um monte de coisa do zero, mas você vai ser efetivado lá na frente, tudo dando certo. E aí eu topei e fui gostando, fui aprendendo, me aprofundando e tô aqui desde então. Legal, vai ter o congresso, né? Acho que é mês que vem não me recordo ao certo o nome do congresso, mas eu vi no Instagram da professora Betina, que é titular de lá, né? E parece ser um congresso bem interessante. Eu tenho família em Curitiba e, curiosamente, voltando a uma história do Vasco, tive a felicidade de estar no Couto Pereira, Daniel, em 2011, no título do Vasco da Copa do Brasil. Então, tem tempo que a gente não tem essas alegrias. Eu sei que é importante Ah, ter, Vini, você vai se estar aqui. gabar agora do último título do Vasco, claro, 12 anos atrás, Me pelo perdoe, amor me de Deus. perdoe. Eu tava nesse jogo também, viu, Vini? Para sua felicidade e a minha infelicidade. Mas Curitiba é uma cidade muito, muito gostosa, muito receptiva. As mãos inglesas que nos fazem lembrar a Europa, a organização. E bacana que você tenha vindo de lá. Desculpa te tomar a É, palavra. não, não, cara, fica super à vontade. Ah, o roteiro até mandava agora eu falar um pouco da sua vida, perguntar um pouco da sua vida acadêmica, mas saindo um pouco dele e voltando um pouquinho, você falou que tinha uma promessa de efetivação no escritório que você estava e aí mudou para a área do tributário. Mas eu vou fazer uma pergunta, até um pouco por curiosidade, por ser um pouco do que eu passei também. Como foi essa transição para São Paulo e para um escritório grande? Como é que você tomou essa decisão de vir para cá e mudar um pouco os ares e trabalhar no Trench, que é um escritório super consolidado e que certamente abriu muito sua cabeça e te deu muitas oportunidades, assim? Digo porque no meu caso foi uma decisão difícil, essa mudança, me trazer para cá, assim, eu tinha muita vontade, mas não foi fácil. Então, conta um pouco como é que você tomou essa decisão, assim, você queria ou simplesmente surgiu a oportunidade do escritório? Legal, Ti, boa pergunta. O que aconteceu foi o seguinte, eu tinha vontade de fazer mestrado, então já lá no final da graduação, quando prova do OAB, efetivação, tudo isso, o mestrado já era um plano concreto para mim. E eu prestei duas provas, dois processos seletivos, um na própria Federal do Paraná e um aqui na FGV Direito, aqui de São Paulo. Na época, a minha professora era a professora Betina Grupemacher, foi minha orientadora de TCC na faculdade, minha primeira mestra da matéria, e eu prestei para participar do mestrado lá e aqui em São Paulo. Acabei passando nas duas. E aí fiquei no dilema, bom, fico aqui em Curitiba, onde tá super confortável, moro com os pais, já estou praticamente efetivado no escritório em que eu trabalho, que era um lugar que eu gostava muito também, e já com uma vaga no mestrado numa excelente escola, onde também, puxa, já conhecia bastante gente, né? Era confortável. Ou vou para um desafio totalmente desconhecido, né? Num lugar que ninguém sabe quem eu sou, numa cidade grande e desafiadora, e eu acabei tomando a decisão de sair da zona de conforto e vir para São Paulo. Na época, um amigo meu da minha sala também, lá da Federal, veio, a gente fez mestrado juntos, e na sequência veio uma leva grande de alunos da Federal do Paraná para o mestrado da FGV Direito. Nós fomos os pioneiros na época. Aconteceu meio assim, né? O programa era muito inovador da GV, ele me interessou bastante, né? Tinha uma pegada mais empírica, de mapeamento de dados, e isso me interessou e acabei tomando essa decisão. Essa é a parte 1 da transição de Curitiba para São Paulo.
Quando eu vim para o mestrado, vim com uma bolsa, né, de estudos e era exigido dedicação exclusiva para o programa de mestrado. Enquanto eu estive lá, eu fiquei 2 anos sem trabalhar em escritório, só trabalhando nas iniciativas dentro da escola. Então, além da dissertação, das matérias, eu fazia parte do NEF, né, do Núcleo de Estudos Fiscais, que era coordenado pelo professor Eurico de Sante, que era o meu orientador do mestrado, e fiz várias coisas lá dentro, monitorias, pesquisas, enfim, todo tipo de atividade ali. Fui monitor dos cursos do FGV-Law também, da pós Lato Sensu, então conheci bastante gente, aprendi bastante coisa, mas não estava no Trent ainda. Quando eu terminei o mestrado, aí sim, bom, agora eu preciso trabalhar um pouco, ganhar meu dinheirinho. E aí fui para o Trent Rossi, foi um dos escritórios que eu também participei do processo seletivo na época, e felizmente fui aceito lá, que foi onde eu iniciei mesmo a carreira como advogado tributarista. Legal. E pegando esse gancho, Dani, como que foi assim, você teve uma primeira decisão, certamente não foi a primeira, mas vou nomear aqui como a primeira dessa transição de cidade, de Curitiba para São Paulo, e se puder explorar também um pouco melhor como foi a decisão de se tornar sócio do seu próprio negócio, né? Você estava numa grande e renomada banca, né? Certamente aprendeu muito e é, quando foi o momento assim, ou o que te levou a ter essa vontade de ter o próprio negócio? A gente sabe que também é muito desafiador, né? E, enfim, não sei quanto tempo depois de Trent Rossi você resolveu abrir o seu próprio escritório, mas enfim, conta um pouco melhor para a gente. Legal, Vini. Essa vontade de empreender sempre foi uma coisa que eu carreguei. Venho de uma família empreendedora, então mesmo enquanto eu estive em todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre dei meu máximo, tentei extrair o máximo também, mas sempre tinha uma pulguinha atrás da orelha de, puxa, um dia eu quero tentar iniciar um projeto meu, né? Um projeto autoral, digamos assim. Então, ficar no Trent Ross foi uma excelente experiência. Foi onde eu aprendi a advogar de maneira mais assim prática, né? Como advogado mesmo, não estagiário. Tive uma escola maravilhosa, excelentes chefes, com quem eu tenho ótimo relacionamento até hoje. E sempre aproveitei todas as oportunidades que o escritório poderia oferecer, né? Isso foi uma coisa que eu tentei fazer em todos os meus projetos, né? Então, enquanto eu estive na faculdade, tudo que caía na minha mão eu fazia, né? Então, eu fui monitor, eu fiz iniciação científica, eu escrevi artigo para a revista da faculdade, grupo de estudo. A única coisa que eu não fazia era política acadêmica, porque eu não tinha muita paciência para isso. Mas o resto eu participava de tudo. E a mesma coisa no mestrado e depois a mesma coisa no Trent. Então, todos os cursos que o escritório me deu oportunidade de fazer, esses que você mencionou, os cursos de aperfeiçoamento de Leiden, do IDFD, o escritório me apoiou, curso de contabilidade, o escritório me apoiou, tive chance de trabalhar em projetos de vários perfis, né, enfim, desafios diferentes, em parceria com outras áreas do escritório, às vezes com societário, com trabalhista, até casos com compliance, às vezes, e eu era particularmente da área de consultivo de tributos diretos. Então, foi uma formação técnica, assim, excelente, e não só técnica, mas de profissional, né? E das coisas não só tão filosóficas, mas como das coisas práticas do dia a dia, né? Putz, como é que eu saio de uma saia justa numa reunião com o cliente, né? Eu via, às vezes, um sócio que eu admirava, né, muito, quando eu ia acompanhar ele ou ela numa reunião, e eu via, puxa, esse cara aqui agora, ele
cliente deu uma apertada nele e eu via, nossa, até que ele se saiu bem, né? Então, eu tentava sempre prestar atenção, não só na parte técnica, mas como é que funcionava a gestão do escritório, coisas que eu achava legais, coisas que eu achava não tão legais, que eu entendia que podiam ser melhores. Enfim, mas aquela pulguinha atrás da orelha de empreender sempre teve comigo. E aí chegou num dado momento da minha vida que eu estava recém-casado, e eu me deparei com, bom, ou na minha cabeça, né, tem gente que pensa diferente, mas eu pensei, ou eu tento empreender agora, tomando riscos, né, o meu custo de oportunidade, ele não vai ser tão caro, eu ainda sou jovem, eu ainda posso voltar com o rabinho entre as pernas se tudo der errado, mas também se eu não tentar agora, vai ficando cada vez mais difícil, né? O custo de vida aumenta, projetos familiares, você está mais enraizado no lugar que você está. Então, assim como eu tomei a decisão de sair de Curitiba e vir para São Paulo, eu queria aquele desafio e encarei ele. Não sem me preparar, né? Então, acho que até Fred deve ter comentado com vocês, a ideia de abrir o escritório, ela foi muito elaborada, a gente discutiu bastante o que a gente queria como projeto, para ter certeza que a gente estava alinhado nos objetivos, o perfil de atuação que a gente queria ter. Acho que o processo foi por aí. É bem interessante esse comentário pegando um pouco para trás da faculdade, que você fazia tudo que aparecia. E eu vejo muito isso, um perfil de, claro, é, cada pessoa é de um jeito, mas é muito um perfil de quem gosta da profissão, sabe? Eu era um pouco assim na faculdade também. Iniciação científica, monitoria, até do DA eu fui, meu Deus. E o DA, eu lembro que eu concorri na chapa, que era a ideia era ser uma coisa menos política e mais pragmática. E aí eu comprei a ideia, e aí fui concorrer lá como diretor na chapa, e aí nós ganhamos a eleição, e meses depois, aí o presidente e o vice começaram a politizar pra caramba. Aí eu, mano, me arretei com os caras, falei, eu não quero mais. E aí a ideia não era essa. Até no DA eu entrei, assim, escrevia sempre que dava. E isso foi me pegando também um pouco depois que eu vim para São Paulo e não estou mais lá com o pessoal do Manriche hoje, mas eu também tenho uma super admiração por eles e me ajudaram muito a participar de vários projetos acadêmicos. Todos eles me apoiavam, assim, escrevi artigos com vários deles e pegavam na mão e aprendi muito em reuniões, venho aprendendo ainda a prospectar, a se importar com o cliente, se importar. É realmente as pessoas que a gente encontra pelo caminho fazem muito essa diferença nos próximos passos que a gente quer tomar, eu acho, Dani. Mas já que a gente está falando do BVZ, o escritório está com 5 anos, né? Como é que é hoje para você conciliar a carreira acadêmica, fazendo doutorado, dando aula em instituições que certamente exigem estudo prévio, preparação, PowerPoint, correção de prova. Eu sei que você orienta TCC também. E ainda revisar os trabalhos no escritório, fazer reunião com o cliente, pensar em marketing, porque hoje vocês já são um escritório, acho que de médio porte, mas assim, imagino que seja muito hands-on, você ainda precise ter muita mão na massa ali em várias coisas que não são só jurídicas propriamente no escritório, né? Como é que você concilia tudo isso? Já estou até cansado de tudo que você falou, viu, Ti? Falou tudo que eu tenho que fazer depois dessa entrevista, já me deu até uma preguiça. Cara, assim, não vou mentir, é bem desafiador, né, rodar todos esses pratinhos ao mesmo tempo. A gente vem tentando, né, o escritório vem crescendo, e a gente vem tentando sempre dar um passinho a mais na profissionalização. Então, um ano vamos estruturar melhor o marketing, agora vamos estruturar mais a gestão financeira administrativa.
tudo isso com a ideia de, bom, a gente precisa ter tempo, né, principalmente os sócios, de sair um pouco de apagar incêndio e executar as tarefas do dia a dia, para estar pensando mais no planejamento estratégico do escritório, na posição institucional, né, captação de clientes, no atendimento ao cliente. É um desafio que a gente que a gente vem caminhando, é um pouquinho todo dia, mas claro que como é um escritório ainda em crescimento, não é um escritório de grande porte, a gente ainda tem que pôr muita mão na massa. Então, acho que faz parte, mas é um processo que a gente vem construindo, né? Tá no nosso to-do, e acho que todo ano que vem passando a gente tem conseguido colocar um tijolinho. Mas, assim, essa coexistência da atividade acadêmica com a atividade profissional, ela é bem desafiadora, mas eu considero fundamental, né? Para minha carreira, como aprendizado técnico, né? Não tem nada que te ensine mais do que você ter que estudar para poder ensinar alguém, né? Então, você não quer ir lá passar vergonha, você tem que dominar o tema que você vai discutir. Então, se aprende muito dando aula, não só isso, se aprende muito com os alunos, né? Porque quando você dá aula para pós-graduação, são profissionais tão ou mais gabaritados do que você que está ali para dar aula. Na verdade, você está ali para, como professor, eu me vejo muito mais como alguém que está instigando a discussão, instigando a dúvida e mediando o debate, do que eu ir lá para palestrar alguma coisa, né? Então, eu acho muito complementar para a atividade profissional. O networking, sem dúvida, né? A gente conhece muita gente, a gente interage com muitos alunos, como é o seu caso, que eu tive o prazer de conhecer. Então, eu acho que é muito complementar e dá bastante trabalho, mas eu acho que vale a pena e é recompensador. Legal. Inclusive, outra curiosidade aqui, a gente tem muitas pessoas que nos assistem, nos escutam, que têm o desejo de dar aula, assim. Não sei se você vai lembrar, porque certamente tem algum tempo considerável, mas você se recorda, assim, dos bastidores da sua primeira aula? Se foi muito desafiador, ou se você encarou de boa? Conta um pouco pra gente. Boa pergunta, Vini. Acho que a primeira coisa eu comecei como corretor de TCC na GV. Na verdade, eu fiz várias monitorias antes e tudo mais, e a primeira atividade, assim, remunerada, foi como corretor de TCC. Então, naquela época, as especializações exigiam o TCC para conclusão do curso, e aí esses alunos elaboravam os TCCs e vinham para a gente corrigir blind review, né? Não vinha com o nome do aluno, eu tinha lá um formulário, eu tinha que ler trocentos TCCs e corrigir. Assim que eu comecei. Depois disso, eu comecei a apoiar na orientação dos TCCs, né? Então, não só corrigia, mas eu também, depois do mestrado, já tinha bom conhecimento assim, metodológico, já tinha feito a minha dissertação, então eles me convidaram para participar como orientador. Depois eu comecei a dar aula na rede conveniada da GV, que são as escolas no interior de São Paulo. Então, dei aula em Bauru, em Santo André, em Santos, em Campinas, em vários lugares. E aí fui galgando isso dentro da escola da GV, até que surgiram oportunidades de dar aula aqui na sede em São Paulo, e depois disso em outras escolas também, onde eu dou aula hoje, no INSPER, no IBMEC. Mas falando da primeira aula propriamente dita, é, é um terror, né? Você sua frio, você tem dor de barriga, você acha que vai dar tudo errado. O medo clássico é, puxa, e se fizerem uma pergunta que eu não vou saber responder, né? Aí eu acho que só tem dois jeitos de lidar com isso. Primeiro, estude muito e procure saber responder todas as perguntas possíveis, então realmente vai dar um sufoco, não tem jeito.
E o segundo é, depois que você supera essa fase de eu estudei, fiz tudo o que eu poderia ter feito para saber aquele assunto e conduzir da melhor maneira possível, é saber, olha, daqui para frente, se vier algo que eu não sei, eu vou debater, vou trazer uma ponderação, vou estressar aquela dúvida, vou falar que acho que é o caso da gente estudar mais e discutir na próxima aula, vou perguntar a opinião dos outros alunos, até porque, especificamente na nossa área, 90% das perguntas não tem respostas, né? Então, qualquer professor que tenha a pretensão de dar respostas ali muito objetivas, que cubram todo tipo de nuance, ele vai estar sujeito a ser desmentido pouco tempo depois, né? Então, acho que essa síndrome do impostor, né? Putz, eu vou lá, não sei nada, e ela é natural. Acho que as duas formas de lidar são essas. Bacana. Dicas valiosas aqui do Dani. Foi uma boa pergunta sua, Vini, porque de fato muita gente, não sei se muita gente, mas algumas pessoas realmente, ouvintes já falaram conosco sobre isso, e alguns amigos também, e até nós dois, eu acho, né? Temos vontade de dar aula, ou, assim, nos conhecemos no IBDT, mas fizemos aluno especial na USP em períodos próximos enfim, eh, temos pretensão de mestrado, doutorado também. Às vezes é legal ouvir os desafios dos primeiros passos, porque você acha que no começo é entrar lá numa sala bonita na FGV ou no INSPE com ar-condicionado e começar a falar bonito, não, amigo, você tem que corrigir TCC, né? Sentar a bunda na cadeira e corrigir TCC. Mas, Dani, voltando um pouco para a sua atuação profissional, assim, desculpa ficar fazendo esse vai e volta, mas conta um pouco para a gente. Você falou que trabalha, que eu imagino que também seja uma curiosidade de muita gente que pensa em empreender. Você falou que trabalhou com tributos diretos no Trench, que é muito do meu background também. Mas, por exemplo, já o Vini, que também empreende, sei que ele faz tributário mais geral. É, qual foi a estratégia para vocês do BVZ? Vocês pensaram, não, a gente vai. Eu sei que vocês têm o Ivo e o Renato também, que são excelentes advogados mais voltados para a área do corporate, né? Eu imagino que vocês devem fazer o tributário também voltado a organizações societárias, mas assim, como é? Vocês só fazem a tributação direta, assim, sei que vocês fazem um pouco de wealth planning também, fazem as consultorias voltadas para tributação direta, CARF, etc. E tributação indireta vocês não fazem? Como é que vocês dividem o trabalho no escritório? Fala um pouco dessa dinâmica de como tem que negar casa no começo, precisando de receita. Como é que vocês tomaram essa decisão na hora de estruturar o negócio? Legal, boa pergunta, Ti. Assim, isso era um dos pontos que particularmente também me davam muita vontade de encarar meu próprio projeto, porque num grande escritório, inevitavelmente você tem uma super especialização, né, nas áreas. Então, tem escritórios que têm o consultivo direto, os consultivos indiretos, o contencioso diretos, indiretos, administrativo, judicial, enfim, previdenciário. O céu é o limite, né, para o grau de especialização. Eu acho que isso ajuda a formar, né, a ter um rigor técnico muito grande, de profundidade, de conhecimento, de especialização, mas particularmente para a minha carreira no longo prazo, sempre quis ser um especialista generalista. Eu sempre, os primeiros clientes que eu fui, super no início do escritório, eu sentia, bom, a minha bagagem me ajudou a chegar até aqui, né? Mas para eu me sair bem numa reunião ou conseguir atender um cliente da maneira que ele precisa ser atendido, eu preciso ter um conhecimento um pouco mais abrangente. E aí, naturalmente, fui desenvolvendo outros aspectos do direito tributário que eu não eram tanto do meu dia a dia no escritório anterior. Então,
fui estudar contencioso, fui estudar tributação indireta, tudo isso para conseguir navegar bem na matéria como um todo. Claro que alguém que teve uma formação super especializada em tributos indiretos, talvez eu não tenha a mesma bagagem que essa pessoa. Como é que a gente resolve isso? Trazendo pessoas que são melhores do que a gente naquilo. E aí, assim, a gente foi construindo a nossa equipe. Então, temos uma equipe de contencioso, né, um advogado que coordena essa área, temos um colega que veio para somar na área de indiretos. Então, a gente foi compondo a equipe com essa filosofia de que todo mundo tem que ser especialista generalista, mas claro que pela complexidade, pela abrangência do direito tributário aqui no Brasil, inevitavelmente cada um tem sua afinidade maior, sua bagagem maior. Então, foi assim que a gente foi moldando o time e a forma de atuação do escritório. Hoje a gente tem uma atuação dentro do direito tributário completa. A gente faz consultoria e contencioso de diretos e indiretos, administrativo e judicial. E, de forma interdisciplinar também, a parte de planejamento patrimonial e sucessório. Legal, Dani. E ainda nessa questão da atuação profissional, não do escritório como um todo, mas especificamente sua, não sei se você tem algum caso assim que você possa contar para a gente, né? Claro que sem os bastidores, sem identificar as pessoas envolvidas, mas assim, acho que essa pergunta se relaciona com a da primeira aula, né? Mas se você tiver um caso assim profissional, algum trabalho que você tenha tido envolvimento, seja no Trent ou no seu próprio escritório, a gente vai ficar muito feliz. Vini, só antes do Dani falar sobre esse exemplo que ele disse do especialista generalista, é você que sempre fala da frase acho que é do professor José Sotomayor Borges, né? Isso, exatamente. Isso, que é um querido conterrâneo, né? Que é o tributarista é especialista em, não Cabeça de é? alfinete. Cabeça de alfinete. Não dá para ser especialista em cabeça de alfinete, né? Eu sou um pouco dessa linha também, assim. Eu tinha uma atuação mais ampla antes, mas hoje tem um pouco mais de nicho, mas eu sempre procuro me manter atualizado em direito tributário em geral. Então, quando posso atuar com outras equipes ou atuar ou continuar sempre lendo, estudando, porque quando você nicha demais, claro que você ganha em outra especialização e você vira autoridade na matéria, mas você perde um pouco essa visão geral do direito tributário, né? Você vira especialista em cabeça de alfinete. Sair um pouquinho ali, você já não sabe mais. Sair um pouquinho do rumo, você já não consegue mais. Desculpa, Dani, sobre o caso. Só um comentário um pouco curioso e engraçado. Um dia desse eu tentava explicar justamente isso para uma pessoa que não é do direito, vulgo minha mulher, Gabriela. E eu dei um exemplo para ela, a gente gosta muito de natureza, né? Fizemos viagens para observar a baleia jubarte pulando e tal, bem interessante. E ela nunca conseguia entender essa expressão e do nada me veio à cabeça assim. Eu falei, ó, ela tem família em Petrópolis, né, uma cidade próxima aqui à capital do Rio. E eu falei assim, ó, já pensou se a gente desse a serra só procurando um bicho preguiça no topo das árvores? A gente não vai enxergar nenhum carro que esteja passando, é uma serra que tem muita carreta, é uma serra que tem inúmeras curvas. Eu falei assim, não dá para a gente ficar só procurando o bicho preguiça fofinho, a gente tem que olhar o todo. Aí ela finalmente acho que conseguiu entender o que significa o especialista em cabeça de alfinete. Mas, por favor, Dani, voltando à pergunta para lhe ajudar, um caso assim curioso, relevante, desafiador que você tenha tido até hoje na sua carreira. Boa, Vini. Acho que um caso que foi divisor de águas assim para nós no DVZ no início do escritório, a gente inclusive veio através de uma pessoa que foi um aluno nosso, né, num dos cursos de pós-graduação. Ele era do jurídico interno dessa empresa, e essa empresa tinha um valor grande
objeto de execuções fiscais que foram oriundas de um redirecionamento de uma execução de uma terceira empresa. Tinha lá todo um imbróglio societário bem complexo, bem controverso, e o caso vinha sendo atendido por um grande escritório, um dos maiores do Brasil. E eles, na esfera administrativa, foram derrotados e o assunto foi judicializado, né? Teve o ajuizamento das execuções fiscais, e nesse momento o BVZ foi contratado para patrocinar as defesas nas execuções fiscais. E aí, assim, para nós, era ainda é, mas era no início do escritório, era um caso de valores relevantes envolvidos, de um caso sofisticado e que a gente foi contratado no lugar de um grande escritório, né? Então, para a gente foi bom. Isso aqui a gente tem que fazer bem feito, né? Porque é uma baita oportunidade. E foi um laboratório, assim, fantástico para nós, né? A gente foi um caso que, na época, éramos ainda só eu, Renato e o Fred, como sócio. Então, nós três nos envolvemos pessoalmente, assim, no caso, eram 24 horas por dia era esse caso, e a gente conseguiu vitórias bem importantes nele. Conseguimos, no fim das contas, resolver o problema societário que tinha resultado no tributário, e aí com isso a gente também no tributário depois fizemos uma transação tributária com o fisco, que foi também acomodado dentro da negociação societária. Enfim, foi um caso que envolveu o societário, o tributário, e todos nós nos envolvemos bastante, que a gente teve bastante sucesso. E aí, depois desse caso, a gente viu, bom, esse caso estava com um grande escritório, são grandes valores envolvidos, era um caso bastante complexo e a gente conseguiu dar conta do recado. Então, isso deu uma confiança importante para a gente tomar os próximos passos do escritório. A gente viu, não, pô, a gente tem qualidade técnica, a gente fez um ótimo trabalho, tão bom ou melhor do que qualquer outro escritório de grande porte de renome faria, então agora é pé no acelerador. Eu gosto de citar esse caso porque acho que ele é mais importante do que tudo, dos valores, de honorários e tal, porque ele nos deu confiança. E aí foi um pouco também do destino, né? Da gente ter oportunidade de trabalhar no caso, ser contratado, ter êxito, né? Ter sucesso na resolução. Foi um caso muito importante para a história do escritório. Pô, legal, Dani, assim, diferente a perspectiva que você traz o caso, porque não é só a dificuldade técnica, né? Às vezes é a confiança que você precisava para tocar o barco no projeto. Faz todo sentido e que bom que deu certo, assim. Às vezes a vantagem da boutique é um pouco essa também, né? Você consegue dar, claro que todo mundo tem a obrigação de dar o maior cuidado e o maior apreço a tudo que faz. Se não for assim, acho que não vale a pena fazer. Mas o legal da boutique é que você consegue realmente se concentrar bem no que é feito e quando há uma qualidade técnica, e não só qualidade técnica, né? A vontade de resolver, porque a transação, por exemplo, não é só a qualidade técnica de saber a transação, é ter a vontade de ir lá, de sentar com o procurador, de procurar, o cara não quer, e você vai, e aí negocia, e tem um jogo de cintura e consegue resolver o problema. Então, a vontade de resolver também, além da qualidade técnica, super legal. Mudando um pouco de assunto, mas fazendo uma pergunta que a gente sempre faz e gosta muito, eu caminhando mais ou menos para o final, muito infelizmente. Você teve essa experiência no Trent e agora está tendo experiência no seu próprio escritório. Já teve experiência, certamente, com vários estagiários e advogados mais novos. A gente sempre gosta de perguntar o que é que o entrevistado acha que o jovem precisa fazer para se diferenciar nesse mercado de techs, mas não só no mercado de techs, no mercado em geral. O que é que você
quando você vê um menino novo chegando no... Quando você via um menino mais novo que você chegando no trench, ou uma menina mais nova que você pensava, esse cara tem futuro, esse cara pode virar um sócio aqui, ou quando você vê um cara chegando junto, uma menina chegando no BVZ, você pensa, cara, eu quero que esse cara faça carreira aqui, eu quero que esse cara no futuro vire meu sócio, eu quero que a gente faça um... Quais são as características que você olha e brilha o olho para você quando o pessoal mais jovem está chegando? Até para dar um conselho, a gente pode dizer assim, para quem está ouvindo, né? Legal. Bom, vou dar uma dica bem prática, tá? Então, tudo que um chefe quer de um associado, de um estagiário, é poder delegar o trabalho e esquecer dele, né? Então, eu tenho aqui o meu to-do e eu vou pedir ajuda para o Joãozinho, para a Mariazinha, ó, me faz uma pesquisa, faz um PowerPoint, ou pega tal doutrina, tal precedente, analisa. Depois que o chefe ele atribui essa tarefa, ele quer que ela volte pronta, com o menor trabalho possível que ele vai ter para revisar, enfim, ou dar as próximas instruções. Então, o que eu acho que é a grande dica que eu sempre tentei fazer? Você recebeu uma tarefa, um trabalho, dos mais simples aos mais complexos, dependendo do grau de senioridade do estagiário ou do advogado, aquele caso é seu, não é de mais ninguém. Não espere que você vai fazer o trabalho e vai ter alguém para revisar. Não. O caso é seu, se você tem que fazer a pesquisa, esgote a pesquisa em todos os sistemas de busca possíveis e imagináveis, em todos os tribunais administrativos e judiciais, solução de consulta, perguntas e respostas, doutrina. Volte com o trabalho pronto, né? Eu costumo falar, você tem que fazer o trabalho como se ele fosse ser enviado diretamente para o cliente ou para o juiz, né, dependendo do documento. Então, acho que essa é a dica mais prática que eu acho que pode trazer mais retorno, né? A tarefa é sua, a responsabilidade é sua. Não espere que alguém vá revisar por você e achar alguma falha. Claro, é papel do bom líder revisar. Nada no escritório sai a revisão de um dos sócios, tem um rigor técnico altíssimo, mas acho que internamente para funcionar bem, para performar e para aquele profissional ter sucesso e ascender na carreira, eu acho que isso é uma dica prática bem importante. E que eu, felizmente, tive a oportunidade, quando eu trabalhava no Trent e nos escritórios em que eu estagiei, de ter chefes que também me davam essa autonomia, né? De, ó, tá aqui a tarefa, tá aqui o caso, dá as instruções gerais, e eu ia lá, fazia o meu máximo, o meu melhor, e voltava quando eu achava que já tinha esgotado aquilo. E o meu chefe ou chefa na época, não, que legal, pô, foi bem, fazia um ajuste ou outro e reconhecia, sabe, esse esforço. Então, acho que ter essa autonomia também, procure um lugar que te dê essa autonomia, acho que a dica é essa. E a outra é que a nossa carreira não é uma corrida de 100 metros, né? Ela é uma maratona, uma carreira muito longa, muito demorada, cada vez mais, né? Que cada vez mais concorrida. Então, não tome decisões imediatistas, sabe? Pense no longo prazo. Se você está num bom lugar, se você trabalha com boas pessoas, se você sente que está aprendendo, que está evoluindo, eu acho que no longo prazo isso é muito mais importante do que qualquer grama que possa parecer mais verde, não só de mudar de trabalho, mas de ter paciência mesmo, saber aceitar feedbacks, entender o que precisa ser melhorado. Então, ter essa consciência de que a nossa carreira é longa e é um tijolinho de cada vez. Interessante, Daniel. Os comentários importantes sobre tudo e eu acho que vão servir muito também para mim, para o Thiago, né? Querendo ou não, a gente está no início da carreira, assim, é sempre bom escutar as pessoas que a gente admira, e de certa forma se espelha e sempre tem muito a nos ensinar. Diante do contexto fático, eu pensei que viria uma resposta tipo, corrigi 159 TCCs, mas fiquei mais contente com essas dicas. E
Bom, Dani, partindo aqui para a minha última pergunta, o último ponto aqui, antes do Tim encerrar, a gente gostaria de saber, assim, seus planos para o futuro, né? Naturalmente, como a gente comentou no início, você está fazendo o seu doutorado na GV de São Paulo e, claro, também tem certamente um desejo de expansão do BBZ, que a gente já falou também que está em iminente expansão. Mas, assim, que você pensa para o futuro? De repente vem um estágio pós-doutoral aí, você já teve fora do país, né? E se pretende voltar para algum desses lugares ou para ir para algum outro lugar, por favor, abra um pouco do que você tem em mente aí para o futuro e, enfim, a gente vai ficar muito contente de saber. Legal, Vini. Acho que os planos é continuar, como você falou, construindo a expansão do BVZ, o escritório crescer, né? A gente vê os nossos associados, estagiários crescendo com a gente, no futuro próximo ter oportunidade de fazer sócios, né? Da casa, pratas da casa, enfim, é uma coisa que a gente aposta bastante. Certamente continuar progredindo na academia, escrevendo, dando aula, finalizar o doutorado. Um tema, né, não um projeto em si, mas um tema, assim, que a gente lá no escritório, na área tributária, aposta muito e vê como sendo um futuro para explorar, né, uma atividade para desenvolver, são as novas formas de resolução de disputas tributárias. Então, transação tributária, que hoje já está em vigor, né, tem se falado de arbitragem tributária ou outras técnicas, né, já é uma tendência internacional há muitos anos e vem sendo implementado no Brasil, claro, precisa de ajustes, aperfeiçoamentos, mas a gente vê que nos parece que é o caminho, né, para não só com reforma tributária e tudo mais, que é uma reforma legislativa, mas tão ou mais importante do que isso é uma mudança na forma com que fisco e contribuinte se relacionam, né? E aí, saindo da filosofia, falando do bom português prático, transação, sentar na mesa e discutir, né, ter oportunidade de fazer uma consulta concreta ao fisco, como acontece em outros países, né, que no Brasil ainda não é possível. Então, levar uma operação para discutir com o fisco, negociar um débito tributário, né, enfim, uma nova forma de julgamento, arbitragem, né, a gente tem tido todas as discussões sobre voto de qualidade, enfim, é um tema que a gente enxerga como sendo relevante no futuro da prática tributária. E de carreira são esses objetivos que eu falei, óbvio. Fora de tudo isso, a gente tem que cuidar da vida em casa também, da família, né? A carreira, ela é uma parte importante da nossa vida, mas ela é só uma das partes, né? Tem várias outras. Então, também tem que cuidar disso e ser feliz fora do trabalho também, senão não é suficiente, né? Só um pequeno comentário, Ti e Dani, né, sobre isso que o Dani falou da transação, né? Algum tempo atrás eu conversava com um professor entusiasta da transação tributária naturalmente, e ele me falou algo que eu nunca tinha pensado, né? Muito singelo, mas que às vezes são os grandes mestres que nos ensinam a partir de exemplos singelos. Criou-se uma redoma na indisponibilidade do bem público no Brasil, que assim é uma interpretação completamente equivocada, e ele falou assim: indisponibilidade do bem público. Para ser indisponível tem que existir, né, meu filho? Ele até falou assim: para ser indisponível tem que existir. Se às vezes não fizer a transação com o contribuinte, não vai nem existir o bem público. Às vezes não tem como pagar mesmo. Então, é, é, acho que isso vem muito associado à pecha de sonegadores, né? Que os empresários são grandes sonegadores, mas essa frase dele é muito singela,
ficou na minha mente, assim, indisponibilidade, né, do bem público, mas pode ser indisponível, o troço tem que existir, se não existir, não tem nem indisponibilidade. Mas enfim. Legal. E É bem também, isso aí mesmo. falando um pouco sobre a transação também e os institutos alternativos, os meios alternativos para a resolução do conflito tributário, vai um pouco na linha do, talvez um bom escritório que faça isso, não sei se vocês concordam comigo, um pouco na linha do escritório que vai ali atrás e tenta, e senta, e tem a paciência e o cuidado com cada caso, né? Porque realmente gasta bastante tempo. Eu imagino que a negociação com o setor público é talvez até mais difícil do que com o setor privado. Então, se você não tem um assessor que tem o cuidado necessário com o seu caso ali e vai realmente tratar como se fosse dele, pegar o problema para resolver, é difícil se transacionar bem. Então, se o escritório tem esse perfil, os escritórios que têm esse cuidado podem realmente se diferenciar no mercado apostando e fazendo isso, sim. Imagino que possa ser um bom caminho mesmo, Dani. Mas continuando e fazendo, infelizmente, a última pergunta, você já entrou um pouquinho nesse assunto, então eu vou ficar nele. Fala um pouco do Daniel Zugman fora do escritório. Aí. O que é que você gosta de fazer? Sei que você tem um Instagram aí de livros, você gosta de ler muito. Fala um pouco dos seus hobbies. Você é casado, o que é que você gosta de fazer com a sua esposa, com seus amigos? Sei que você joga um tênis também, a gente está precisando marcar e ainda não saiu. Fala um pouco aí, mano. Legal, Ti. Bom, eu sou casado, tenho uma filha pequena de 1 ano e 8 meses, então boa parte do meu tempo fora do escritório é dedicado para elas, né? Estar com a família, brincar, passear. Então, eu sempre tento dividir muito bem meu tempo para ter qualidade, né, do tempo. Às vezes não é quantidade, mas é para aquilo que eu estou fazendo naquele momento, eu tá full time, né, de corpo e alma. Então, fora do escritório é o que eu mais faço e assim, de alguns dos meus hobbies, né, eu gosto bastante de ler, até foi uma das coisas que me levou ao direito. Eu tenho esse Instagram, mas que na verdade eu só vou jogando lá umas coisas que eu leio, então não é nada muito sério, organizado ou pretensioso. Eu gosto bastante de ler, gosto muito de jogar tênis, como você falou. Então, se alguém estiver assistindo e gostar, estou à disposição para bater uma bolinha. E, cara, acho que em resumo é isso, assim, família, livros, tênis, a gente vai ter o desafio de futebol, né, BVZ versus Lefosse também, em breve. Gosto de esportes em Tá geral, marcado. tá marcado. Acho que é isso, cara, assim, Bacana, os meus hobbies. legal. Eu não sei jogar tênis, definitivamente. A única coisa que eu sei fazer de esporte um pouquinho bem é só futebol mesmo. Mas, enfim, Dani, muito obrigado, cara, pelo excelente bate-papo. Né? A gente percebe que foi bom quando passou muito rápido, né? E obrigado por separar um tempinho do seu dia aí. Deve ser com certeza muito corrido para conversar conosco, partilhar um pouco da sua trajetória até aqui conosco, com todos os nossos amigos e amigas que nos assistem. E, enfim, bate-papo, gostei muito, fiz diversas anotações aqui, porque foram questões relevantes para mim pessoalmente também. E, enfim, cara, muito obrigado mesmo. Vou passar a palavra para o Tiago fazer o encerramento antes das suas últimas considerações e muito obrigado pela conversa. É isso aí, Dani. Obrigado, cara. Foi muito bom. Muito, muito legal saber um pouquinho mais da sua carreira aí, da sua trajetória, da sua vida. Você é um cara que eu super admiro. Admiro bastante vocês também no escritório. Pessoal, muito do bem. Então, é, super, super feliz para saber um pouco mais do advogado, do professor, da pessoa. Então, bem legal, cara. Obrigado. Tá em casa. Vai voltar aí, se Deus quiser, numa próxima. Valeu, Dani. Legal, Vini, Ti, super obrigado. Foi muito bacana participar. Parabéns pelo projeto do Jovem Techs, entrevistas muito legais.
Parabéns para vocês por organizarem. Puxa, a entrevista foi super bem feita, perguntas interessantes. Espero que o pessoal goste. Desejo tudo de bom aí para vocês e muito sucesso.